Bom dia, bom dia. Estamos nós aqui com mais uma live aqui na Becasa. Pessoal, hoje a convidada é a Camila Caparelli. Bom dia, Mônica. Obrigada, gente, para vocês estarem conosco, né? Logo cedo não, né? Porque hoje, 9 horas, a gente já acha que é muito cedo dentro dessa quarentena. Vamos lá, já adicionei a Camila. Vamos começar. Olá. Bom dia. Oi, Lu, bom dia. Eu falei bom dia, assim, que a gente já tá madrugando, porque 9 horas na quarentena é quase uma madrugada, né? É, exato, mas eu tô acordando mais cedo do que antes. Para dar conta, né, Camila? A gente acostuma, né? Vai mudando os hábitos, fica em casa. Sim. Pessoal, vocês estão ouvindo? A gente normal, tá tudo certo? Só dá um okzinho aqui para nós, tanto eu quanto a Camila. Se der Tá alguma dando pra me ouvir interferência, direitinho, tá bom? eu tô te ouvindo, perfeito. Camila, se apresenta Então, tá aí bom. para nosso público, para a gente começar a Sim, live. sim. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui, uma satisfação a Lu ter me convidado. Fiquei muito feliz com o convite. Bom, eu trabalho com arquitetura comercial desde já tem 13 anos. E eu sou especialista em marketing. Então, tudo que a gente desenvolve pensando no ponto de venda é sempre com a base de entender o consumidor. Eu tenho um escritório de Campinas, né? E eu sou diretora institucional do RDI, que é o Retail Design Institute, que eu convido todo mundo também para conhecer, que é uma associação de profissionais dessa área com o intuito sempre de tornar a arquitetura comercial, o retail design mais profissional, trazer mais a realidade que a gente tem de tendências, profissionalismo, tecnologia, para esse contexto, né, do ponto de venda, para tornar ele sempre mais atraente. Então é Bacana. isso um pouquinho que a gente faz. É que o retail é o varejo, tá, pessoal? Porque às vezes as pessoas não estão muito familiarizadas, né, com o nome quando a gente coloca. E, Camila, nós vamos falar hoje sobre o novo varejo em tempos de Covid. O que que você pode contar para nós aí? O que está acontecendo aí nesse novo varejo? Sim. Bom, nós estamos vivendo uma realidade, na verdade, não tem nada de novo, né? O que tem é que está acontecendo uma aceleração de tudo que já vinha, de todas as transformações que já estavam acontecendo ao longo dos anos. Só que esse episódio que a gente está vivendo está acelerando tudo isso, né, Lu? Então, assim, a gente estava Uhum. vivendo uma situação de transformação digital onde o varejo, o negócio, ele estava construindo um terceiro ambiente que a gente fala, que é o ambiente integrado do digital e do físico. Então, esse processo já estava acontecendo, onde as marcas estavam construindo toda a sua rede, o seu canal de venda e de comunicação com o cliente, tanto no digital, e aí a gente fala de rede social, de e-commerce, né, de plataformas de marketplace, e tanto no ponto de venda. Então, uma construção de conexão e integração com com esses dois cenários, né? E aí seria o terceiro ambiente de negócio. E agora, com isso que a gente está vivendo, que as pessoas foram obrigadas a ficar dentro de casa, o ponto de venda tudo fechado, o restaurante tudo fechado, o que o varejista fez, né? Ele concentrou sua energia no digital, porque é a forma que ele consegue hoje se conectar com o seu cliente, que ele consegue contar a sua história, fazer um relacionamento. Então, a partir desse momento que a gente está vivendo, o que a gente tem? As marcas que já estavam construindo isso e está se fortalecendo muito,
E a gente tem as marcas que não estavam construindo, que ainda estavam um pouco reticente, né? Dá uma seguradinha daqui, não vai precisar, não vou ter que participar disso, tá aqui tudo funcionando. E aí agora sentiu na pele a necessidade de estar presente nesse ambiente. Então essas marcas, o que elas estão fazendo, esses varejistas? Estão construindo agora a sua presença digital. E aí, o que vai acontecer, né, nesse segundo momento, quando a gente retomar? A gente vai ter que levar tudo isso que está sendo construído no digital para o ponto de venda. Então, assim, o que a gente está fazendo hoje, né? O que a gente fala? A gente costuma falar que o cliente ele está escolhendo hoje de quem que ele vai comprar no futuro. Então, o que isso significa? Aquela marca que está preocupada com ele, que está dando informação, que está dando atenção, que está construindo um relacionamento no ambiente digital, é a marca que ele está lembrando, né? Que está conquistando ele nesse momento, vamos dizer assim, de medo, de insegurança, de carência. E aí, quando retomar a economia, essas marcas elas vão ser lembradas e o consumidor vai até elas, porque existiu esse cuidado, esse carinho. Então, o momento realmente agora é de se fortalecer no digital o máximo possível para depois a gente conseguir fazer essa entrega no ponto de venda, né? E essa parte que você fala do digital também, né, Camila, é importante frisar que hoje esse excesso também, né, de comunicação e ser lembrado, porque as pessoas estão com tanta comunicação, né, todo mundo hoje no digital, e se a sua marca também não estiver presente ali, ela vai ficando obsoleta por um momento, né? Exatamente. Vamos pensar de uma forma bem fria, né? O que a gente tem hoje de ponto de venda aberto? Pouquíssimo, né? Uma porcentagem pequena que está conseguindo abrir. Quem não está aqui nesse ambiente que nós estamos hoje, não existe, né? Ele pode ter lá o ponto de venda físico dele, mas para o mercado hoje, que está todo mundo no digital, essa marca não existe, né? Então, é exatamente isso que você falou, Lu, vai ficar obsoleta, ela vai ficar esquecida. E aí, como que esse varejista vai construir isso lá na frente, né? Vai ser muito mais difícil, muito mais dolorido. Por quê? Porque o consumidor já está na cabeça dele, já está lembrando, já está se relacionando com as marcas que tiveram aqui presente, né? Fazendo isso que a gente está fazendo, né? Compartilhando, dando informação, ajudando nesse momento, acolhendo. Então é nesse sentido que é muito desafiador, mas também é uma grande oportunidade. Bacana. E a Becasa, só para reforçar aqui, Camila, a Becasa pensando em todo esse novo cenário, a associação, é legal frisar, porque as pessoas às vezes elas acham que a Becasa funciona só nas feiras, não, é uma associação que funciona 365 dias, né? Ela não para, ela está com a equipe, acho que eles estão trabalhando mais do que na época de feira também. E pensando nessa dificuldade do varejo, ela fez uma parceria com a empresa Madeira, onde ela disponibiliza um marketplace para diversos lojistas, teve uma adesão já muito boa. Então você também, que é uma loja pequeno porte, médio porte, não importa, mas tem dificuldade de ir para um digital, ou para uma venda, ou para um e-commerce, a Becasa está ajudando também essas empresas, né? Só para colocar aqui, porque é pertinente ao tema, e às vezes as pessoas ficam, poxa, mas eu não estou, e agora? Como faço? Fico parada? Não, a associação é uma que está aqui para te ajudar, né, nesse cenário. Para fornecer. Não, exatamente. Eu acho que isso que você trouxe é extremamente interessante, porque o que acontece, né? Às vezes a pessoa não tem nesse momento, o empreendedor não tem nesse momento condições nem de budget, nem de tempo para fazer um investimento num e-commerce, para construir uma marca, para construir uma comunicação, né? Se ele não tem. Então, realmente, essa oportunidade é uma estratégia extremamente interessante, porque ele começa a sua presença já dentro de uma marca mais forte, né? Já respaldado por uma marca que já tem um cliente mais, uma rede, né, fortalecida, que já tem um histórico bom. Então é exatamente isso. Quem não está
tem que arrumar um jeito de estar nesse momento, nesse ambiente. Porque depois, quando existir essa retomada, eu falo que assim, a relação costumo falar que a relação da rede social, né, do ambiente digital com o físico é o seguinte. A gente faz, todas as marcas, né, os varejistas, a gente faz uma promessa para os nossos clientes, não faz? A gente promete um produto, a gente promete um propósito, qualidade, preço, o que esse produto vai ter de benefício. Então, tudo que a gente conta para esse cliente na rede social, no e-commerce, nesse ambiente, é uma promessa. E aí, quando que a gente entrega efetivamente que existe essa conexão mais humana? É no ponto de venda. Então, é importante que exista esse alinhamento estratégico. Tudo que está sendo falado, tudo que a marca está postando, tudo que ela está prometendo para o consumidor agora, que ela entregue no ponto de venda. Então, ela tem que construir também essa estratégia para que o consumidor saiba que está no mesmo lugar, né? Saiba que é a mesma loja, saiba que é o mesmo fornecedor. Senão fica uma confusão de estratégia, né? A gente promete uma coisa na rede social, no e-commerce, e aí chega lá no ponto de venda, não é nada daquilo. Aí você vai falar, poxa, mas tinha tanta coisa legal lá, tanta coisa bacana, tanta informação, aí chega aqui não é nada disso. Então, alinhar essas estratégias todas para ter uma comunicação bem linear, bem focada para o consumidor, sem ruptura. Ô, Camila, e como é que ele pode estar já se preparando para essa retomada quando a loja física abrir, para que ele tenha essa comunicação dentro da loja, mesma que ele está passando agora? Porque provavelmente ele com uma metade de uma equipe, de repente a equipe inteira não está, né, toda fazendo esse trabalho, né, porque às vezes não tem nem condições de estar com uma equipe toda aqui trabalhando. E como é que volta para o físico nesse novo cenário? Bom, o que a gente tem pensado, né, e tentado estudar? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que, assim, o consumidor, ele tá com medo, ele tá assustado, ele tá inseguro. Então, a gente vai ter que levar isso para o ponto de venda e construir ali dentro um ambiente muito hospitaleiro, muito receptivo, para cuidar dele nesse cenário. Então, a primeira coisa que a gente fala, que eu trago, é que a experiência que a gente vai ter que levar para o ponto de venda, nesse primeiro momento, é uma experiência de felicidade e motivação. Então, a primeira coisa é você oferecer para o seu cliente tranquilidade, segurança, conforto, felicidade e motivação. Porque ele não vai sair da casa dele e vai para uma loja que tem cara de hospital, concorda? Que vai ficar horrível, eu fico em casa, então. Então, eu tenho que atraí-lo. Então, eu tenho que construir esse cenário de acolhimento. Então, todas as ações que a gente for fazer no primeiro momento, a gente tem que fazer essa perguntinha básica. Eu tô dando esse conforto, tô levando felicidade para ele, motivação? Então, acho que isso tem que ser assim, vamos pensar o básico, o raciocínio básico para a gente trabalhar no ponto de venda a partir de agora. E aí depois a gente traz algumas tendências, né? Que na verdade, o que a gente está falando? Estamos falando sempre de previsões, de suposições, que a gente nunca viveu esse cenário. Então, tudo que a gente traz a gente está se preparando, mas com certeza a gente fala que a gente vai ter que trocar, né, o pneu com o carro andando. Porque à medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai sentindo. Então, uma estratégia que eu acho que é muito interessante, que é acessível para todo mundo que a gente está falando, é usar o smartphone com mais intensidade. Por quê? A gente vai voltar para o varejo com uma ideia de low touch. O que é isso? Evitar o toque, né? Sempre, com tudo. Uhum. Então, se você consegue oferecer para o seu cliente, através do próprio celular dele, informações do seu produto, preço, ele saber se tem a quantidade que tem no estoque, se tem disponível ali naquele ponto de venda. Então, uma forma simples de fazer isso é, de repente, trabalhar até com o QR Code mesmo, né? Você não precisa de grandes tecnologias. Então, o consumidor vai ali, ele mesmo, sem perguntar para ninguém, sem precisar ficar se comunicando, tocando, ele consegue passar o celular e aí vai ter uma base com informações de tudo que é esse produto. Então, você consegue
contar para ele tudo, sem ele precisar ficar perguntando, circulando muito. Porque o celular vai ser assim, a intimidade de todo mundo nesse primeiro momento, né? Todo mundo vai ficar assim, dentro dessa realidade. Então é uma estratégia muito interessante você conseguir levar o máximo de informação para dentro do celular dele, para dentro do smartphone dele. Até então, porque, Camila, só fazendo uma pausa com você nisso, eu estou vivendo uma loja hoje nesse cenário e a dificuldade da máscara para você se comunicar com o cliente, né? Então, a gente tinha, né, no físico, nós temos esse contato, né, a expressão facial, né, você entender, escutar o cliente, e a máscara, ela está dificultando muito, porque as pessoas não conseguem se fazer entender, o vendedor ou o atendente não consegue também se comunicar, às vezes tem que estar gritando, está muito próximo do cliente. Então, essa dica que você está dando, ela é muito importante e não é cara, né, Camila? É fácil de fazer, né? Então, muito legal essa dica, viu? Exatamente. A gente tem que pensar em soluções que sejam viáveis, né? Que a gente consiga implantar de uma forma simples. Porque é claro que soluções financeiramente altas, né? Tem muitas. Tem soluções excepcionais, tem tecnologia, equipamentos muito bacanas. Mas se a gente for pensar nisso hoje, né? Ninguém está voltando para o mercado com dinheiro para investir. Nem o lojista e nem o consumidor para consumir. Então a gente tem que tomar um certo cuidado nessa ideia de vamos investir, vamos comprar, vamos pôr, vamos equipamento e vamos transformar em tudo automatizado. Poxa, peraí, onde é que eu vou tirar dinheiro para isso? Como é que vai ser esse retorno? Quanto tempo que isso vai durar? Então a gente tentar enxergar mesmo soluções simples, acessíveis, que eu mesmo faço, eu junto ali minha equipe, a gente se organiza e trabalha nisso. Aí, já trazendo isso que você falou, Lu, eu vou falar do outro tema que eu acho que é bem importante, a questão da humanização, né, que você falou desse contato, dessa conversa. Eu costumo falar que a comunicação entre marca e consumidor, o que acontece? O ponto de venda, na verdade, ele é um ponto de conexão, né, de marca e consumidor. É ali que acontece realmente essa conexão. E eu costumo dizer que o consumidor, que a marca normalmente, ela sempre falava para o consumidor, né? O diálogo sempre era no sentido de a marca conta o que ela se comunica e oferece o que ela tem para oferecer. Então, nesse sentido, a gente tinha um relacionamento um pouco frio. Então, qual que é a ideia hoje? A ideia é a gente conversar marca e pessoas e consumidor de uma forma mais humana, como um diálogo mesmo. Então eu falo o que eu sou, o que eu tenho para oferecer, e eu pergunto para ele o que ele quer. E eu tento entender. E aí, claro que a gente faz isso de uma forma direta, né? E de uma forma indireta também, sendo muito empático, olhando para esse consumidor, entendendo ele, entendendo as necessidades. É uma coisa muito importante, assim, a gente conseguir incluir todo mundo que tem, às vezes, alguma necessidade especial, a gente precisa de um cuidado, né? Incluir todo mundo nesse relacionamento, nessa humanização. Então, assim, desenvolver com o consumidor uma conversa, não uma comunicação que só vai e não volta. Então, isso que a gente fala que é humanizar, né? Que é humanizar o ponto de venda, humanizar esse relacionamento. E aí, claro, tem essa dificuldade agora. É muito mais difícil, você tá ali com máscara, o outro com máscara, você conversando, gera uma certa frieza, né, na relação. E o atendimento vai ser muito importante nesse momento. Então, assim, sentar com a equipe, conversar com eles e contar para todo mundo. Gente, nós temos que deixar todo mundo feliz, todo mundo motivado, todo mundo acolhido. Isso tem que ser o tratamento nesse momento, para conseguir trazer esse cliente para dentro de uma forma que ele fique seguro, né? E que ele sinta que ele está sendo bem recebido, que ele tenha vontade de voltar no ponto de venda, que ele sabe que ali está preocupado com ele, né? Então, nesse sentido de humanizar, né? De conversar como pessoas. E as pessoas também vão voltar querendo conversar, né, Camila? Porque vai estar tanto tempo isolada, né, entre aspas, dentro de casa, sem ter esse contato com outras pessoas. Eu acho que é interessante também
a loja se preocupar com isso, né? Quando você fala do acolhimento, é de realmente perguntar como é que tá, se tá tudo bem, como é Sim. que foi, porque a pessoa vai querer ter essa conversa, né? Ela vai ter um contato direto na loja, então ela não vai só lá para comprar, ela vai para ver pessoas, para estar, né, inserida num meio novo, né, agora. Ela vai sair dessa realidade com uma necessidade muito grande de socialização. Sim. Então, toda oportunidade que ela tiver de construir isso, ela vai buscar. E aí é uma oportunidade realmente para as marcas de construir isso. Principalmente aquela loja de bairro, aquela loja de rua, que está mais próximo mesmo das pessoas, né? Às vezes ela tem até a oportunidade de conhecer, ela tem um domínio tão grande da rede de clientes que ela sabe quem é, ela sabe nome, conhece um pouco mais. Então, usar isso a favor da construção da marca, né? E ela também pode estar fazendo essa comunicação hoje também, né, Camila? Se ela tem o contato desse cliente via WhatsApp ou até e-mail, se ela não quiser, né, ser pelo WhatsApp, o e-mail, falar, olha, nós estamos aqui guardando a retomada, se você não pode abrir, mas mandar um e-mail, né, só para perguntar. Eu acho que hoje só esse cuidado já é um diferencial. Assim, imagina você receber um e-mail ou um WhatsApp da loja perguntando se está tudo bem, olha, né, quando for retomar, estamos ansiosos. Às vezes uma comunicação que você pode fazer de maneira gratuita hoje e quando retomar ela vai se lembrar que você passou, né, esse e-mail para ela ou esse WhatsApp. Acho que também é uma dica que dá para ser feito hoje, né? Não precisa esperar. Sim, é bem interessante isso que você está falando. O que pode ser feito hoje, por exemplo? Essa loja ela pode oferecer informações para esse consumidor, para esse cliente, referente ao produto. Ela pode dar dicas, né? Ela pode fazer, de repente, uma consultoria online de uma forma que ela consiga estar sempre ali ajudando, dando informação, lembrando, né, do seu produto, mostrando que ela está disponível. Então, ela pode realmente abrir esse canal, né, de comunicação direta e fortalecer ele, porque é a forma que ela vai construir esse relacionamento para depois levar o cliente para o ponto de venda. Nesse cenário também, eu acho que é muito importante a gente pensar o seguinte: a marca, normalmente, ela tem, né, as lojas, ela tem uma ideia de chamar a atenção do cliente, né? O que eu faço para chamar atenção? Como que eu chamo atenção? Então, a gente está falando que hoje, nesse cenário, nós estamos aprendendo que a gente tem que dar atenção para ele e não querer chamar atenção. Na medida que você dá a atenção para o consumidor, para o seu cliente, naturalmente ele se conecta com você. Porque nós, seres humanos, precisamos disso, de atenção. Então, inverter um pouco essa relação. Não quero só ficar chamando atenção, querer que ele olhe para mim, né, de alguma forma. Não, eu vou dar atenção para ele. Eu vou dizer para ele o tanto que eu me preocupo, como ele é importante e único. Então, isso daí já conecta direto, porque todo mundo gosta dessa sensação de acolhimento, de ser cuidado, né? Bom, Lu, um outro item que a gente está trabalhando também como tendência, o que é? É a descentralização, que é uma ideia muito simples também que a gente pode olhar para o nosso ponto de venda. O que é isso? Primeiro, liberar a circulação, né? Deixar espaços de circulação mais amplos, para que as pessoas não precisam ficar todo mundo se batendo ali dentro do ponto de venda, para evitar essa aproximação, respeitar. Então a gente tira móveis do caminho que não está, né, para liberar isso, reorganiza um pouco o layout da loja, visualmente, na medida que a gente consegue também descentralizar a informação, para que fique mais acessível, né, para que a pessoa consiga enxergar o que ela precisa de uma forma mais orientativa, sem ela precisar, de novo, ficar perguntando, ficar procurando, ficar tocando, ficar tirando um produto daqui, outro dali, né? Ela fazer isso. Então, construir essa liberação geral do espaço como objetivo das pessoas se sentirem mais seguras, né? Mais seguras no seu ambiente ali, que ela não precisa ficar desviando um do outro, desviando de produto, pegando um monte de coisa. Então, assim, isso é uma ação também muito simples, que agora, né, a gente vem de um cenário de varejo
que a gente fala que a gente estava trabalhando no modelo hard sell, né? Quero vender a qualquer custo. Então, assim, eu faço de tudo para mostrar produto para o cliente. Só falta pendurar no teto, né? Para ele passar e tá na cara dele. Então, a gente vai ter que tirar um pouco essa lógica e deixar mais limpo, mais fluido, mais agradável. Né? Não sei, de repente você também tem alguma experiência nesse sentido. Não, eu faço visual merchandising, né? Então, tem muitas lojas que eu trabalho, a parte também de vitrines, e realmente é isso que você está falando mesmo. A gente está vivendo essa experiência, então a gente tem vários tipos de pessoa. Nós temos aquela que, como se nada tivesse acontecido, né? Tá entrando de máscara por uma obrigação, né? A gente ainda tem que dar a máscara, porque senão a pessoa tá livre, leve, solta. E temos aquela que parece um apicultor, né? Que ela chega na loja toda aparata com na bolha. Na bolha ali, né? E realmente, você tendo todos esses cenários já prontos, ele te facilita na hora do cliente estar na loja. Então, vai ter aquele que quer que você tenha conversa com ele, que você dê atenção. Não, mas tem aquele que não, que ele quer chegar, pegar o mais rápido possível e quer ir embora. Ele não quer ter fila, ele não quer ficar ali com contato. Hoje a gente tem uma norma, pelo menos no trabalho de hoje, de um distanciamento de 2 metros, né, entre as pessoas. Então, aquelas lojas que já estavam sinalizando toda uma comunicação muito grande, tanto de produtos quanto de corners dentro de loja, tudo. E nesse cenário atual, não é viável, as pessoas não vão querer ficar aglomeradas. E isso a gente fala, Camila, que não é só por ela, a gente tem também o questionamento que ela vai ter da loja, da postura que a loja está tomando nesse momento. Então, é melhor a gente tomar uma postura geral, onde a gente vai agradar aquele que é o mais radical e o que não é, tá tudo bem, do que você ficar no meio termo e depois ter uma reclamação de normas, né? Porque hoje é uma norma, para você abrir, tem que entrar com máscara, você tem que disponibilizar álcool gel em vários lugares de pontos dentro da empresa, o distanciamento, o número de pessoas que entra dentro da loja é medida por metro quadrado, então a gente também tem que ter esse cuidado. Então é legal vocês já irem se informando em relação a isso, para que vocês possam, quando tiver a retomada, a gente só vai mudar esse cenário na hora que tiver uma vacina. Enquanto não tiver, nós não vamos conseguir alterar isso. Então, é melhor já você ir se preparando, de repente colocar menos produto dentro da sua prateleira, né? Então você tinha lá 20, 30 produtos do mesmo produto, diminuir aquilo, onde você possa tirar uma gôndola, sei lá, alguma coisa dentro da loja, mas você não deixa de expor o seu produto, né? Então isso é muito importante para a loja nesse momento, quando tiver essa retomada, porque enquanto não tiver na vacina, o varejo vai sinalizar isso, né? Sim. E também eu acho, dentro disso que você está falando, eu acredito que o consumidor, né, que é o teu cliente, que frequenta a tua loja, ele vai olhar ali para a tua loja. Se ele perceber que você não fez nada, que você não se preocupou, que você não cuidou, você vai gerar uma ruptura desse relacionamento, né? Ah, não estou preocupado, abri minhas portas, vamos comprar e não fiz nada para te proteger, para te gerar segurança. Sim. Então, a gente precisa fazer essa transformação realmente de uma forma que o consumidor, que o cliente perceba realmente isso, né? Sinta que está existindo esse cuidado, essa preocupação pela proteção dele. Porque é esse relacionamento que a gente está falando, né? Não adianta eu querer só que o cliente venha e compre de mim se eu não estou oferecendo nada para ele de bom, de cuidado e de zelo. Então, realmente, isso... e eu concordo contigo, eu acho que assim, nós vamos ter num primeiro momento regras bem rígidas, que as marcas, que as lojas vão ter que conhecer, vão ter que se adaptar, é um momento de estar se preparando para isso. E ao longo do tempo, vai dando uma flexibilizada com certeza, mas a gente só vai ter realmente uma mudança nesse cenário quando surgir uma vacina ou algo que gere essa proteção. Enquanto isso, nós vamos ter que conviver com esse cenário de máscara, de cuidado, de álcool gel, não poder provar... eu tô tentando ver a pergunta também. Tá. Ela tá...
Paula Costa, então, temos um problema. Os lugares em que estão abertos, as lojas com atendimento restrito, eles não entendem que tem entrada restrita e que tem que ser com máscara, eles acham ruim. Paulo, os clientes, realmente, é o que eu te falei. Tem clientes que estão vivendo no mundo de Nárnia, não está nesse planeta, né? Eles não estão vivendo o que está acontecendo e chega lá e ele não entende que tem um coletivo. Então, precisa, é uma regra, não foi imposta pela loja, é imposta por autoridades, né? Então, não é por nós. E aí, em respeito do coletivo, em respeito à loja, nós temos que usar. Eu, particularmente, eu estou sofrendo com a máscara porque embaça o meu óculos, eu não consigo, eu tenho rinite, então é muito difícil. Mas eu tenho que respeitar porque eu estou dentro de uma loja. Então, a gente precisa pensar no coletivo, a gente precisa ter essa percepção também, né? E hoje, realmente, é que a Carla está falando aqui, hoje vivemos no coletivo, realmente é isso daí. E aí, o que a gente está fazendo lá na loja? Os clientes que não chegam com máscara, a gente disponibiliza, porque a gente também quer aquele cliente, né? Então, ele não chegou, dá uma máscara para ele, já disponibiliza ali para ele poder entrar dentro da loja, porque de repente ele não quer usar, enfim, a gente respeita, né? Mas como fazer ele entender, Paula, eu acho que é essa comunicação mesmo, explicar, olha, a gente entende que para você está tudo bem, né, a gente respeita a tua opinião, mas hoje, se a loja não tomar essa medida, ela é multada. Então, não é porque nós também não queremos estar nessa situação, ninguém quer, né, Camila? Mas eu acho que uma boa conversa, hoje as pessoas estão menos tolerantes, sabe? Elas querem tudo muito mais imediato, porque... Então tá difícil realmente, Camila. A gente, quando recebe o cliente, lá que eu te falei, a gente tem de todos os tipos. Então, eles não querem esperar, eles querem comprar rapidinho e ir embora. Alguns querem ficar lá conversando muito tempo, porque é o único contato que ele está tendo com alguém de fora. Então, essa percepção como varejo, a gente já tem que ter, que vai ter de tudo nesse momento. Vai ter do mais, é o que eu falei, do apicultor, né? Eu brinco do apicultor, porque vem todo cheio de luva, de tudo, de proteção. E aquele que está sem nada. Então, esse contato, esse diálogo, essa conversa, a gente já tem que estar preparado. Então, vocês vão ter que ter uma conversa diferente, a qual antes vocês falavam sobre o produto, hoje você vai falar sobre essa situação. Entendeu? E assim, e evitar também estender problemas de morte, essas coisas. Não, eu acho que sempre com palavras de otimismo, que as coisas vão retomar, falar de cenários lá de fora que está acontecendo e já está retomando. Então, assim, eu acho que sempre a gente está com essa palavra de otimismo, de que todas as coisas vão se ajustando, um pouco de calma, de cautela. Eu acho que é a melhor forma, Paula. A gente tem tentado fazer isso, tá? Então, tô falando como experiência real do que a gente tem vivido hoje, né? Realmente é isso que você disse, eu acho que faz todo sentido. É aquilo que a gente falou, né? De tentar olhar para o cliente e desenvolver um discurso com ele que seja sempre de motivação e de oferecer para ele conforto e felicidade. Então, mostrar para ele que aquilo ali não está sendo feito para a loja, pela loja, está sendo feito por ele. Porque da mesma forma que ele vem, né, até a loja, vem outras pessoas, e esse cruzamento, para que ele se proteja, né, para que ele esteja ali seguro. Então, o consumidor vai ter que começar a entender isso. Mas eu assisti uma live de um... Ai, eu esqueci o nome agora, eu estava até tentando lembrar para falar para vocês, dentro dessa pergunta da Paula. É Paula, né, que fez a pergunta para nós. Isso. O que ele disse? Que assim, que o brasileiro é um pouco... A gente se surpreende, né? Ele deu o exemplo de quando a gente não usava cinto de segurança. Que quando começou a ser obrigado e ter multa, nossa, todo mundo ficou muito bravo, muito estressado, porque eu não vou usar, todo mundo muito rebelde, né? Não quero. Hoje é hábito, todo mundo faz, ninguém questiona. E não foi uma transformação longa, foi rápido. É só assim, ultrapassar aquele primeiro momento. Eu acho que o primeiro momento de abertura vai ser chato, vai ser difícil. Mas depois entra um pouco na rotina, né, no hábito, e vai sendo um pouco mais fácil. Então, acho que o primeiro contato com esses novos clientes vão ser bem desafiadores.
Mas no momento que a gente consegue transformar em rotina, isso daí vai ser quebrado. E aí é como cinto de segurança. Hoje você vê, todo mundo põe, ninguém questiona, é automático. A pessoa já entra no carro e coloca. Às vezes para ir né, super rápido, super perto o percurso. Então a gente tem que acreditar que nesse sentido vai ter também uma evolução, né? Que nós vamos conseguir isso se tornar uma realidade aí nesse momento. É claro que a gente prefere que se resolva antes disso, né? Acontecer. Sim. Mas a gente tem que pensar no cenário de estar preparado, né? Sim. Então isso é bem importante. Outro item também que a gente tem conversado muito, que é uma mudança nesse cenário que a gente fala de novo varejo, é a colaboração. Colaboração entre marcas, entre varejistas, colaborar com o cliente, a cultura da colaboração, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui, né? Trocando informação, ajudando, oferecendo informação para as pessoas que estão buscando. Então, isso também, a gente sair um pouco daquele cenário de competição, de um querer derrubar o outro, de um querer queimar o outro no mercado, né? E existir um cenário um pouco mais colaborativo. Porque quando todo mundo... A rede social, a gente está vendo nesse mundo hoje que isso funciona muito bem. O mercado é muito grande, tem espaço para todo mundo, né? Então, na medida que a gente colabora um com o outro, que a gente ajuda, todo mundo fica mais estável, fortalece junto, né? Consegue enfrentar esse momento difícil junto. Então, entre os próprios lojistas, né? Vamos um ajudar o outro, colaborar com ideia, com informação, e não ficar nessa guerra que a gente vinha de um cenário, né? De sempre um querendo derrubar o outro, querendo sair na frente. Então, acho que isso também é uma ideia, assim, um mindset bem interessante que a gente tem que levar para frente. Então, são essas as ideias, né, que a gente pode trabalhar. Um outro item que a gente tem falado muito também, que eu acho que esse é bem importante, bem simples, é a questão da biofilia. É a questão da gente conectar o cliente com a natureza. Como que a gente faz isso? Você tem lá seu ponto de venda. Às vezes você tem janela, você tem portas grandes ou duas aberturas. O que você faz hoje, né, no passado? Enchia de expositor, enchia de produto, trancava tudo aquilo para expor mais produto. Qual que é a recomendação hoje? Vamos abrir essas janelas, vamos liberar, vamos deixar entrar ar natural, vamos deixar entrar luz natural, para parecer um ambiente mais limpo, para conectar com a parte externa, com o exterior, para ter essa relação mais com a natureza. Isso é muito forte, né? Existem vários estudos que falam, principalmente esses estudos são muito fortes na área da saúde, né? Como a gente pensar um ambiente mais conectado com o meio natural, como ele ajuda até na cura, na saúde, né? E agora, no bem-estar. E agora é fundamental. Então, você entrar no ambiente, você olhar ali, 4 paredes, toda cheia de produto, vai dar aquela sensação de sufocamento, né? Então, como que a gente faz isso? Então, olha para o seu ponto de venda, para a sua loja, e vamos liberar. Pega aquela janelinha ali que estava esquecida e vamos abrir ela, vamos, né, permitir essa entrada de luz natural, de ar natural. Vamos colocar um pouco de planta também. Eu sei que é difícil, dá trabalho, é manutenção, mas assim, traz esse conforto, esse bem-estar, né? E é simples, para a pessoa se sentir mais conectada com a natureza. Isso então, já era sinalizado, né, Camila? Essa conexão, já estava sendo sinalizado e agora acelerou, né? Exatamente. Já estava, acelerou e é simples, né, de ser feito. E que é o que a gente está falando. Não é uma coisa que você vai... E esse novo design de loja, ele conecta mais. Então, são coisas simples que você pode fazer, você mesmo pode fazer, de repente você não tem um VM na tua loja, de repente você não consegue contratar, né, um arquiteto, alguma coisa, e você pode já ir fazendo essas mudanças na sua loja. A Carla da Caide, ela tá falando, a planta, ela trabalha com plantas permanentes, a Becasa também tem diversos associados, né, na feira, que de repente nesse cenário, se você tem uma loja onde você não consegue
ter janela, onde você não consegue colocar uma planta que requer uma luz natural, alguma coisa, coloca as permanentes, que também vai fazer, né, um pouco esse lugar, né? Sim, sim, ela ajuda. Na parte visual, ela ajuda essa sensação. Então ela também faz isso. Gente, vocês têm alguma pergunta para Camila sobre isso ainda é sustentável, né, Carlinha? Vocês têm alguma pergunta sobre para Camila? A gente vai liberar para algumas perguntas, se acaso vocês desejarem, tiver alguma dúvida também, né, Camila? Sim, não tá aparecendo aqui para mim, não tá rodando. Não aparece? Não. A última Por que conta. apareceu. Mas aí você me fala. A Jane está falando que o importante é ter a humanização, realmente, o que a gente falou, né? Isso vai fazer parte. Já era sinalizado também isso daí, né, Jane? A ideia é a gente trabalhar sempre com foco. O que a gente está pensando, né? Quem que é o protagonista hoje da situação? Quem é o protagonista do negócio do varejo? É o cliente. Sim. Então, todas as ações, tudo que tem que ser feito, tem que ser pensado nesse cuidado com ele, nesse acolhimento com ele, em dar atenção para ele. Então, a gente não vai mais fazer alguma coisa porque a gente acha que é legal, porque copiar de alguém simplesmente sem saber o funcionamento. A ideia é sempre entender o nosso consumidor, entender o nosso cliente, olhar. Uma dica também para esse momento é assim: olha para sua base de cliente. Às vezes você está em casa, faz um relatóriozinho do que eles gostam. Bom, é que eu tô com o cara arrumando meu micro-ondas que quebrou. Desculpa, Imagina. Vamos lá. É o momento. Em casa é assim, gente. É a vida real. A vida tá acontecendo. Então, a ideia de fazer essa tarefa, né? A gente está com tempo, né? Vamos dizer assim. Então, pega a tua base de cliente, faz um relatório, observa os hábitos dele de consumo, né? Vê o que você pode oferecer dentro do que realmente ele precisa, do que ele gosta, né? Que aí você constrói essa relação mais íntima. Que às vezes no dia a dia, na correria, você tá lá, você não sabe quem são seus clientes direito, o que eles gostam, o que eles preferem. Então, de repente, olha para a base, entenda isso para oferecer para ele algo mais alinhado. A Laço de Fita, ela está falando, eu trabalho através do Instagram e nessa conversa com o cliente, sempre fico na dúvida de como fazer e sempre que tentamos interagir, não temos resposta. Na verdade, é exatamente isso que a gente está conversando. O que é a ideia? A gente sempre tem que tentar conhecer o nosso cliente. Porque assim, às vezes eu tenho um cliente que ele gosta de ser contactado pelo Instagram. Às vezes ele gosta pelo WhatsApp, ele tem o hábito do WhatsApp. Às vezes, dependendo da situação, se a gente está falando, por exemplo, de uma marca que atende um pessoal mais, né, com uma idade mais... Ele tem o hábito do telefone. Então, você pode pegar e ligar se você tem essa rede de cliente, né? Então, não adianta a gente fazer uma ação... vou disparar uma mensagem, faz lá um grupo e manda para todo mundo igual. A pessoa olha e fala, mas que isso aqui não tem nada a ver comigo, né? Então a ideia é você entender o seu cliente, fazer mesmo um olhar mais assim apurado, cuidadoso para sua base de clientes, entender quem é ele, o que ele gosta, o que ele faz, quais são os hábitos, para você oferecer para ele se comunicar com ele da forma que ele gosta, né? Da forma que faz sentido para ele. Eu tenho cliente que tem pavor de WhatsApp. Imagina, gente, numa época dessa, o cliente ter pavor de WhatsApp. Então, eu tenho que mandar para ele e-mail, tem que ser formalizado. Então, assim, tá ali na obra, com uma dúvida, com uma informação, não adianta o WhatsApp na resposta rápida. Ou você liga, se é imediato, ou você manda um e-mail e espera a resposta no dia seguinte. Então, é o jeito que a pessoa se comunica, né? Então, de repente, segmentar um pouco os clientes e fazer isso, né? Direcionar a comunicação. A Bela Casa, ela está perguntando que ela precisa de indicação de atacado de decoração. Bela, deixa eu te falar, na página da DB Casa tem os expositores e associados e aparecem todos lá. Todos são atacadistas, então você pode entrar em contato com eles, tá? Alguns querem, a Alex está falando que alguns querem o Telegram. O Telegram,
ele é uma ótima comunicação também. É que é mais um canal, né? É mais um canal para a gente ter que administrar. De repente é estratégico nesse momento, porque as pessoas estão buscando novidade, é um canal novo, ele oferece alguns recursos muito bacana. Por que ele oferece recurso bacana? Porque você pode trabalhar ali no Telegram, isso que a gente está falando, de, por exemplo, todo dia você lança alguma dica, você conta alguma coisa que chegou, um lançamento, você conta uma promoção. Então, é um canal muito estratégico para se fortalecer nesse momento, que as pessoas estão dando atenção, né, para ele. Então, realmente, faz ali, trabalha nesse canal. Se você está sentindo que o seu público está buscando isso, usa isso como oportunidade, fortalece esse canal, faz essa comunicação, né, com seus clientes que realmente são mais... que são mais fiéis, que têm interesse na sua marca, que são seus consumidores frequentes, e vai fornecendo informação para ele, né? Imagina, todo dia ele tem alguma informação sua ali, de uma dica, de uma recomendação, de uma combinação da funcionalidade de um produto. Então é bem interessante, dá para explorar esse canal. E tentar fazer pesquisas também com o teu público, né? A gente tem, na última live, a gente até falou, o Google Docs, que é gratuito, não é tão difícil, tem vários vídeos explicativos na internet para você fazer, e de repente nessa pesquisa, você entender um pouco mais do teu público, né? E aí você poder oferecer, de repente você está oferecendo uma coisa que não conecta com ele. E tem muito disso, tem muitas lojas que já estavam sofrendo, né, por não ter essa conexão, e de repente você vai ter que reformular todo o teu negócio, de repente você não está mais criando essa conexão com o teu produto. Então, as pesquisas, elas são importantes para isso nesse momento, né? Sim. É sempre interessante a gente tentar captar do cliente numa pesquisa qual que é a motivação dele para comprar aquilo. Sim. E aí, essa motivação, se você perguntar claramente qual a sua motivação, ele não vai responder. Então, de repente, através de 2, 3 perguntas, você consegue entender o que faz com que ele compre aquele seu produto, né? Qual que é a base emocional que é o gatilho para ele buscar o seu produto. Então, desenvolver umas perguntinhas nesse sentido, porque se você entende a emoção que conecta com ele, aí você consegue sempre trabalhando e acionando isso, né? Então, vamos dar um exemplo prático. Se você percebe que o seu cliente, se ele compra aquele seu produto, porque tem uma funcionalidade muito importante, então você vai focar na funcionalidade dele. Se você percebe que ele compra porque faz parte de um estilo de vida, de um lifestyle, e que está todo mundo usando, você percebe que é algo mais social para ele se participar de um grupo, né? E, enfim, você vai conectar com ele mais na emoção. Você vai mostrar os atributos relacionados à emoção daquele produto. Então, sempre tentar entender essa motivação é interessante. Uma oportunidade também. A Jane está falando que ela é de Paraíba, da onde? Da Campina Grande, Paraíba, e ela falou que a rede social é legal, mas também requer muito tempo e exige dedicação. Sim, sim. E a gente tem falado, né? Aliás, assim, isso é básico da rede social. Tem que gerar conteúdo relevante. Não adianta ficar falando bobagem, né? Ou eu falo alguma coisa que vai ajudar, sempre pensando assim, qual que é a vantagem que o meu cliente está tendo, que benefício que eu estou oferecendo para ele. Não adianta eu falar qualquer coisa por falar, compartilhar qualquer coisa por compartilhar. É realmente construir algo que faça sentido, que ele precisa dessa informação, desse benefício, está ajudando ele de alguma forma. E é trabalhoso. É muito trabalhoso. A Carla está falando como estão trabalhando em plataformas antigas como o Facebook. Olha, eu não tenho muito... Eu sei que assim, o forte do Facebook é você encontrar os grupos de interesse do seu tipo de produto, porque ali está concentrado o seu cliente, né, alvo, digamos assim. Você consegue, através dos grupos, já direcionar a sua comunicação.
Mas, assim, nessa área do digital, assim, de rede social, eu sou meio crua. Se eu falar alguma coisa, assim, eu O posso... Facebook, ele te permite colocar mais textos, mais vídeos, é uma comunicação diferente, né? Tanto como o YouTube é uma comunicação, o Face é outro, o Instagram é outro, então ele muda um pouco o tipo de comunicação e de público também, né? O público mais jovem, eles estão no Instagram, né? Ou no YouTube, então essa comunicação ela muda um pouquinho dessas redes, né? Sim. O Lex está falando que realmente conteúdo relevante para fazer sentido. Nesse momento é isso. E gratuito. Muita coisa gratuita. Eles estão olhando isso também. Eles vão depois ter um significado com a marca. Esse conteúdo relevante e gratuito, né, Camila? Ah, exatamente. Dizer para o meu cliente assim, olha, estou preocupada com você, estou te ajudando, estou te oferecendo informação, estou te oferecendo tudo para que você esteja bem, para que tudo corra bem nesse momento. Porque, gente, não dá para trabalhar nesse modelo hard sell. Vou querer vender para as pessoas que estão em casa desesperadamente, sendo que eu sei que a pessoa tá sem dinheiro, né? Tá, às vezes, com dificuldade no trabalho, com problema, tá cortando gastos. Então, eu não posso fazer uma venda muito, muito desesperada e sair ali querendo entuchar produto nele, que coisas. Então, eu tenho que realmente oferecer acolhimento, apoio, informação, tudo nesse sentido, como a gente falou, né? O cliente está escolhendo quem ele vai comprar no futuro. Então, oferecer o que eu posso para ele de ajuda, para que no futuro, quando ele estiver de novo consumindo, de novo no mercado, ele compre da gente, ele lembre, porque claro que ele vai lembrar. Nós temos esse funcionamento da gratidão, né? Se a gente sente que a marca fez algo por nós, que nos cuidou, a gente vai retribuir no momento que nós pudermos. Então, é isso, é doar, é cuidar, é deixar o cliente livre nesse momento. E aí vai ter o retorno. Esperamos que tenha um retorno. Estamos trabalhando nisso, né? Trabalhando para isso. Para isso. Camila, a gente está chegando quase no finalzinho já da nossa live. Se alguém tiver mais alguma pergunta para a Camila, coloque agora aqui para a gente poder estar respondendo e dar tempo, né? Hoje, como vocês indicam a questão do produto? Com valor agregado ou se adaptar com produtos com valores mais baixos? Olha, o que a gente tem falado? Nesse momento, nós estamos falando de uma realidade que as pessoas não vão ter muito dinheiro para consumir, para fazer escolhas que tenha realmente esse sentido de valor agregado. Então, qual que é a ideia? Nesse primeiro momento, provavelmente, a questão do preço, ela vai pesar na escolha, né? Ela vai pesar bastante. Mas, a longo prazo, quando a gente fala de construir essa relação, quando a gente consegue agregar valor e mostrar para o cliente o que funcionalmente aquele produto oferece para ele e o que emocionalmente aquele produto vai dar de benefício para ele, com certeza é uma estratégia melhor do que você ficar brigando por preço, né? Então, é isso que eu trouxe. Entenda o que motiva o seu cliente a comprar aquilo. A motivação dele, por que ele sai da casa dele e vai comprar aquele produto, né? Por que ele precisa daquele produto? Qual que é a necessidade dele relacionado àquilo? E aí, você vai mostrar para ele todos os valores que seu produto tem agregado referente a isso, para ele ter uma percepção de valor. Então, ele vai olhar, ele não vai entender que ele está comprando produto, ele está comprando a solução que talvez seja emocional. Porque a gente sabe que a neurociência, né, tem trabalhado muito isso. O consumidor, a motivação dele é emocional, mas ele usa a razão para justificar as escolhas que são emocionais. Sim. Então, o gatilho é emocional. É o coração que vai dizer, né, coração entre aspas, o que ele vai comprar. Na grande maioria das vezes. E aí ele vai justificar racionalmente, né? Aí ele vai achar atributos, aí ele vai falar de qualidade, de funcionalidade. Mas
a conexão já foi feita, a emoção já foi feita lá atrás. Então é exatamente isso. Nesse primeiro momento, não é uma estratégia que a gente tem que pensar muito forte, porque realmente o preço vai pesar bastante, vai ser muito relevante o preço. Mas no segundo momento, né, a longo prazo, essa estratégia com certeza vai se fortalecer. Ai, Acho que mais bacana. nesse sentido. Bacana, Camila. Bom, Camila, eu quero te agradecer pelo seu tempo, né, de aceitar o nosso convite, de estar aqui conosco. A gente abre esse canal realmente para trazer essa ajuda, né, a todos, né? Eu acho que a Becasa, ela nesse momento todo de quarentena, como eu falei no comecinho, a equipe toda se levantou para fazer esse conteúdo. Tem diversos. Nós estamos no YouTube. Se você está perdendo as nossas lives, estamos no YouTube, podcast. Estão todas as lives salvas. Então, de repente, no seu dia a dia, você não está conseguindo, né, ficar nos horários. Vale a pena você assistir, né, nessas outras redes. E obrigada, Camila, por você estar aqui conosco hoje. Obrigada por quem está assistindo também aqui conosco, né? Eu que agradeço essa oportunidade, agradeço todo mundo. Acho que foi um bate-papo bem bacana, né, Lu? E eu acho que realmente vocês estão fazendo um trabalho muito, muito interessante de apoio, né, para os parceiros de vocês. E essa ideia da loja também, do marketplace, é uma oportunidade muito interessante que realmente as marcas têm que se apoiar. Parabéns Ela pelo fez uma trabalho. parceria também com outro Mercado Livre também, acabou dessa semana, saiu. Então, tem várias formas de você retomando aos poucos o seu negócio. Então, entra na página da Becasa, também no site, vocês vão ver bastante conteúdo, e-books também explicativos sobre marketing digital. Então, assim, informações tem. Agora é realmente vocês estarem buscando. Se tem dúvida também, manda um direct para nós, para a gente estar respondendo vocês. O que vocês precisarem também, a associação está disponível aí para ajudar da melhor maneira possível aí o setor retomar dentro, né, desse novo cenário aí. Sim, espero que eu tenha contribuído um pouquinho. Mercado Livre. O Vini está me ajudando aqui, loja integrada no Mercado Livre. Obrigada aos universitários que estão aqui me assistindo e me ajudando. É tanta informação. O que ela falou aqui, deixa eu tentar ler o que o pessoal está agradecendo. Ai, gente, obrigada para que o Instagram chamasse mais pessoas. Legal. Camila, você ensina e encanta, muito relevante tudo que vocês abordaram, parabéns. Ai, obrigada, gente. Se vocês também tiverem algum outro tema que vocês quiserem escutar aqui, é só colocar também para nós. Tá tendo live às 15 horas aqui no canal da Becasa e às 17 com a Sakurai, lá na Natal e Festas também. Então, a galera que é de festas, né, ou de decoração também, que quiser estar às 17 horas e todos voltam para o canal do YouTube e para o Spotify. Que bom, gente, pelo direct, né, Vini? Manda para nós aí. Obrigada, Camila, viu? Obrigada, parabéns. Espero que eu tenha contribuído. Tá bom? Não, imagina, adoramos aqui estar com você, começando o dia já, né? A gente vai voltar com a live na segunda-feira, às 9 horas, né? Com outro convidado especial. Então, as nossas lives acontecem de segunda e quinta-feira, às 9 horas. A Camila, a página, qual a sua página, Camila? Camila Caparelli 20